Fala, meus amores quânticos, tudo bom com vocês? Bom, voltamos e agora a gente vai continuar aquela história que a gente começou no vídeo passado. Se você não assistiu a aula passada, pelo amor de Deus, assiste, porque você vai entender porque uma coisa está conectada à outra. E na aula passada, no vídeo passado, eu mostrei para vocês qual foi o meu caminho, sem chororô, sem choro nem vela, como dizia mamãe e vovó, que eu emagreci os meus 30 quilos depois de ter vivido uma vida de muita lamentação, de muito trauma, de muito drama, de muito eu não consigo e de muito minha vida vai acabar daqui a pouco. Eu entendi que dava. E aí eu contei pra vocês o que foi que eu fiz de fato para conseguir emagrecer esses 30 quilos. E basicamente, só para reiterar o vídeo passado, se você tá aqui simplesmente porque você está buscando uma dica para emagrecer, eu vou dizer para vocês. O que funcionou para mim foi, de fato, fazer um plano, uma promessa. Quando houve uma promessa que nada mais é do que um grande comprometimento que eu tive com as pessoas que eu amava, eu segui. Porque não existe um grande milagre para você emagrecer. Para você emagrecer, você simplesmente precisa se alimentar de forma saudável, comer menos do que você gasta, praticar um exercício e seguir até você chegar no seu objetivo. E é o que eu sempre falo para os meus clientes. Eu sou, para quem não me conhece, meu nome é Fada Schweib, eu sou facilitadora de consciência, terapeuta quântica. Hoje trabalho com o Access Consciousness, que é uma ferramenta de acesso à consciência para limpeza de subconsciente, limpeza dos traumas e dos dramas, que são as coisas com que a gente fica repetindo aquele mesmo padrão, girando aquele piloto automático o tempo todo. E eu trabalho com muitas clientes que me buscam com a questão da autoestima, né? Com a questão de mudança de corpo, até por conta dessa minha história. Então, não existe um grande segredo no emagrecimento. Existe, efetivamente, você se alimentar de uma maneira efetiva para o teu corpo. E hoje, eu entendo que dieta, alimentação, exercícios, não é uma regra básica, não é igual para todo mundo. Quando você trabalha com o teu corpo, com a forma que o teu corpo funciona de uma maneira eficiente, é aí que você tem um resultado que se mantém, é aí que você consegue fazer, é aí que você consegue... Então, assim, eu, sem querer, encontrei naquele momento da minha vida, até porque nós não somos iguais em todos os momentos da nossa vida, naquele momento da minha vida, onde eu estava passando por toda aquela transformação, onde a minha família tinha virado de cabeça para baixo. Uma dieta, uma alimentação hipocalórica de baixas calorias, um exercício que me tirava daquele sofrimento. Então, o fato de ir para a academia e ver pessoas novas, um ambiente diferente, e ficar lá naquele lugar me trazia um respiro. Então, eu encontrei a alimentação, a movimentação que o meu corpo requeria naquele momento. E eu simplesmente tinha um propósito, eu tinha um planejamento, eu tinha uma promessa, que seria que eu não iria desistir até eu chegar no meu objetivo. Então, esse é a dica de sucesso que eu posso dar para vocês. Agora, para que vocês alcancem de uma forma efetiva o emagrecimento saudável, chegar no teu objetivo sem sofrimento, aí agora é o que a gente vai começar a falar. Então, existem duas coisas no emagrecimento. O emagrecimento, que é o que todo mundo vende por aí. Faz uma dieta, faz um exercício, foca e vai até o fim. Foi o que eu fiz. Agora, existe a parte por baixo de tudo isso, que é o que de fato eu trabalho. E eu não estou dizendo de emagrecimento, eu estou dizendo de uma transformação da tua vida, de uma transformação do teu corpo e de trazer o teu corpo para um lugar onde você olhe para ele e você diga assim: uau, eu me amo. Por quê? Nesse vídeo eu venho contar para vocês o que aconteceu comigo após este emagrecimento de 30 quilos. Então, bora continuar. Onde eu tinha parado para vocês no vídeo passado, a gente comentou
Bom, cheguei lá, emagreci, cheguei num corpo que eu nunca na minha vida tinha chegado. E aquele corpo, de fato, era assim, era um presente pra mim, era uma honra pra mim, era assim, nossa, eu consegui pela primeira vez, depois de passar a minha vida colocando o meu emagrecimento e a transformação do meu corpo e a minha saúde na responsabilidade de outras pessoas. Pela primeira vez na minha vida eu tinha conseguido fazer uma dieta, tinha conseguido fazer manter, né, essa dieta por muito tempo e conseguir emagrecer. E aí, no meio de todo aquele turbilhão, recém perdido a minha mãe, com a família toda de de cabeça para baixo, um namoro que tinha acabado de começar, porque quando aconteceu tudo isso, eu tava 6 meses com aquele namorado que hoje é meu marido, e muitas coisas novas, uma cidade nova, trabalhando numa clínica nova, longe dos meus amigos de infância, enfim, tudo mudou. O que me segurava, existia algumas coisas que me mantinham firme, que seria, no caso, a dieta e o exercício, que foi o que me ajudou, de fato, a conseguir me manter naquele luto, sem cair, sem ter depressão. Então, assim, eu sou muito grata ao focão que eu construí, que, para quem me conhece, me acompanha nas minhas redes sociais, no Instagram, principalmente, onde sou mais conhecida. Se você não me segue no Instagram também, entra lá, porque eu compartilho sempre o meu dia a dia e isso vem desde a época do emagrecimento. O focão era algo assim que me deixava, uau, é o focão, focão. E eu tinha essa clínica, que era onde eu emagreci, e essa clínica, ela tinha um suporte psicológico e tal. Nós, na época a gente fazia os grupos terapêuticos, e isso, assim, foi de... eu acho que se não tivessem os grupos terapêuticos onde a gente ia e contava o que a gente estava passando e tudo mais, eu não sei se eu teria conseguido e teria me mantido. Então, os grupos terapêuticos, o fato de você conseguir dividir, de você falar com outras pessoas, de você perceber experiências de outras pessoas, foi a coisa que eu me mantinha mesmo na dieta, pós-dieta. E aí foi durante esse tratamento que a gente fez, e a gente chama de tratamento e não apenas de uma dieta, porque é um tratamento. Foram, se não me engano, 3 meses ou 4 meses onde eu emagreci os 30 quilos e depois mais 3 meses de manutenção na clínica, que eles faziam uma etapa de manutenção, onde eu ia voltando as comidas aos poucos, e aí eu chegaria num lugar onde eu entraria num clube, que seria tipo o estilo de vida, isso na minha clínica. Quando eu consegui passar por todas as etapas, e o que eu digo em conseguir passar pelas etapas de manutenção é manter o teu peso sem engordar, e aí depois desses 4 meses, que hoje a gente sabe que 4 meses é muito pouco. Você até pode conseguir manter o teu peso em 4 meses, mas se você não faz uma transformação na tua mente, que é o que a gente vai conversar aqui neste curso, você não mantém o teu corpo, você não mantém a tua nova mudança de vida. Por quê? Porque de fato você só está mexendo na casca do teu corpo. E o teu corpo nada mais é do que a resposta dos teus pensamentos. O teu corpo é um bicho que age no comando da tua mente. Só que eu não sabia disso. E eu achava que o corpo era o corpo e eu tinha chegado no corpo dos meus sonhos e aquele era o lugar onde eu ia chegar e não tinha direito a mais nada. E aí, quando eu cheguei nessa fase de passar por essa manutenção, o meu marido foi convidado para que ele fosse morar fora, fazer exposição. Ele é artista plástico. E ele me convidou para a gente morar nos Estados Unidos, na época. Fazia 6 meses que a minha mãe tinha falecido, fazia 6 meses que eu tinha de fato mudado o meu corpo, fazia 6 meses em que minha vida tinha se transformado da água para o vinho. E eu, na verdade, o que eu mais queria era fugir. Fugir porque eu estava vivendo uma vida que talvez de fingimento, porque eu não me permitia sofrer, porque eu tinha que ser muito forte para minha família, porque eu era a única mulher da minha família, porque eu tinha que cuidar do meu pai, porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos, porque eu tinha que cuidar de uma casa. Tudo aquilo que a gente assume como nossa responsabilidade, que na verdade são todas as nossas fantasias, né? São todas as nossas projeções, expectativas, os nossos pontos de vista do que a gente tem que fazer e toda a forma e estrutura que a gente cria em torno das nossas obrigações. Então eu vivi uma vida muito engessada logo dessa morte da minha mãe e o meu maior prazer, que depois vocês vão entender, porque a gente vai falar ao longo de todos esses vídeos, por isso que eu digo, não perca nenhum vídeo.
cada vídeo que eu tô fazendo aqui, eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou falando. E a minha proposta aqui com vocês é poder dar de presente para você o caminho leve, o caminho de plenitude, para que você possa encontrar o teu corpo que você sempre sonhou. E o corpo que você sempre sonhou, a vida que você sempre sonhou, a saúde que você sempre sonhou, não é esse corpo que você vê no Instagram, que você vê na revista, que você vê na novela. É o corpo que vai te caber. É o corpo que funciona para você. É o corpo certo para você. Só que se você ainda não sabe qual é o corpo que o teu corpo quer ser, você vai viver uma luta eterna, onde você vai ter vários corpos, você vai poder ser velha, nova, jovem, loira, morena, gorda, magra, mas você nunca vai estar feliz, porque você ainda não entrou em conexão com o teu corpo certo, ou com o teu corpo multimilionário, como eu gosto de brincar. Então, eu ainda não tinha noção de qual era o corpo que o meu corpo gostava de ter. Eu ainda não tinha noção qual era o meu corpo consciente. Qual era o corpo que funcionava para mim? Então eu continuei buscando. E mesmo naquele peso, eu não estava feliz. E aí eu comecei a me dar conta que o buraco era muito mais embaixo. Mas, na verdade, como eu não tinha consciência, eu ainda estava naquele propósito do externo, do que eu poderia trazer para minha vida, que poderia de fato, de uma vez por todas, ser feliz. E eu já estava morando nos Estados Unidos, eu já estava longe de toda a dor que eu passei aqui, eu já estava com um namorado maravilhoso, incrível, que eu nunca imaginei que eu pudesse ter, eu já estava com um corpo perfeito, eu já estava longe de um trabalho que eu nem gostava muito, porque eu não gostava muito de ser dentista, e eu já tinha feito milhões de mudanças, mas eu ainda continuava buscando a maledeta da perfeição. E adivinha, a perfeição ela não existe. A perfeição é uma forma que você encontra para fugir do que de fato funciona para você, ou então a perfeição é algo que você busca porque você não está completo por dentro, ou porque você está vivendo a partir do ego. E o ego é nada mais do que quando você está esperando que os outros validem algo que você não está disposto a validar. Então essa perfeição ela não existe. O que existe é o encontro seu com o teu ser. E o teu ser que sabe o que funciona para você, o teu ser que pode dar o caminho para que o teu corpo seja lindo, maravilhoso, saudável, perfeito, funcione para você. Para que então você possa criar o corpo certo para você, porque tudo é uma união. Quando você está no teu ser, quando você está no teu saber, quando você está plena de você, o teu corpo acompanha. E o teu corpo ele vai se transformar de acordo com os teus pensamentos. Então, gente, o que eu queria dizer pra vocês foi que eu fiz tudo isso. E aí eu comecei a encontrar outros lugares pra me punir. Então eu já estava magra, mas eu não estava feliz. Porque eu estava magra, mas eu não tinha um corpo bonito. Eu estava magra, mas eu não estava durinha, não estava definida. E aí eu comecei a buscar um novo foco. E o foco era um corpo definido, um corpo cheio de músculo, um corpo não sei o quê. Aquele corpo que a gente... fitness. Eu saí de um corpo gordinha para uma pessoa magra, só que daí depois que eu virei magra, não me contentei com magra e eu precisava ser fitness, porque eu precisava sempre buscar a perfeição. Só que aquele corpo fitness, eu achava que pra mim não funcionava, porque como que eu poderia ter um corpo fitness? Como que eu poderia ter um corpo definido? Como eu poderia ter músculo aparecendo, barriga trincadinha? E na época... eu comecei a pesquisar muito e tentar achar muitas pessoas que pudessem me ajudar nisso. E aí eu fui caindo de novo no mesmo padrão e procurando profissionais que pudessem me trazer isso. E aí eu encontrei uma profissional que inclusive muito famosa e tal. E comecei a fazer o tratamento dela e mais uma vez gasta dinheiro. E aí eu fui lá e fiz tudo super focado, porque daí o meu problema já não era mais foco, o meu problema já era outro, então eu não tinha mais problema em focar, então eu era a pessoa do focão, era só me dar um negócio na mão que eu
seguia e mandava o meu corpo ficar quieto, cala a boca, a tua vontade, não interessa o que você tá pedindo, não interessa se você tá sofrendo, não interessa se você tá inchado, não interessa se tá dando dor, não interessa se você tá com o intestino gritando, dane-se, quem manda aqui sou eu, e nada de conexão com o corpo, e bau, 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 focão, 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 e muito exercício, muito exercício, muito exercício, e corpo fica quieto, que quem manda aqui. E aí, mesmo nesse lugar onde eu já tinha um corpo muito bonito, onde as pessoas falavam pra mim, uau, que transformação que você fez, como você tá linda, fada, maravilhoso, o que você fez? Eu não enxergava. Eu me olhava no espelho e eu via sempre aquela menina gordinha. Eu me olhava no espelho e achava que as pessoas estavam tirando sarro. Não, as pessoas não estão falando sério. Imagina. Não, eu não tô. E eu nunca me enxergava daquela forma e eu sempre me julgava. Mas eu sou gorda. Ai, mas olha como eu tô inchada. Ai, mas olha esse corpo aqui. Ai, mas olha isso aqui, eu tenho flacidez. Puxa, mas eu nunca vou ter aquele corpo. E julgamento pro meu corpo, julgamento pro meu corpo, julgamento pro meu corpo, veneno pro meu corpo, maldade com o meu corpo, julgamento comigo mesmo. Então, eu saí de um lugar de julgamento de um corpo que, para essa realidade, era um corpo gordo, para um outro lugar de julgamento para um corpo que não era, que era magro, mas não era bom e bonito o suficiente. Então, o problema, na verdade, não era o meu corpo. Só que eu não tinha consciência daquilo. Eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje. Então, o problema nunca foi o meu corpo, o problema sempre foi a minha mente. E é isso que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai conversar juntos, sobre a questão de você ainda não ter alcançado a tua cura, e quando eu digo em cura, é a cura de qualquer coisa que você usa para se atacar, para se condenar, para se julgar, para se fazer de ruim, para dizer que você não presta. E aí pode ser, sei lá, uma questão da tua pele, uma questão do teu cabelo, uma questão do teu corpo, ou a forma da tua mão, porque cada um sabe aonde aperta aquela sapatilha. E eu sempre gosto de falar que eu não vou vender pra vocês que a gente tem que deixar a nossa vaidade de lado. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. E eu acho mesmo que isso aqui é um instrumento perfeito que a gente tem e a gente tem que cuidar com amor do nosso corpo. Agora, a gente tem que cuidar com amor. Cuidar com amor. Então, o que eu fazia era cuidar, mas não com amor. O que eu fazia era dar ordens, não fazer perguntas para o meu corpo. O que eu fazia era dar comandos para o meu corpo através da dor. Ah, você tá feio e você tem que emagrecer. E o meu corpo, ele só ia ali, ó, indo. E aí eu comecei, sem perceber, a me separar do meu corpo. A viver um personagem completamente separado do meu corpo. E o meu corpo começou a me dar sinais, mas eu não queria ouvir os sinais. O meu corpo começou a falar, olha, isso talvez não funcione. Olha, tá demais. Por quê? Eu cheguei a um ponto nessa sequência de depois procurar um grande coach famosérrimo que ninguém conseguia passar com ele e era impossível, a fila de espera era assim, ó, gigantesca. Esse cara é um coach dos Estados Unidos que depois virou um super amigo meu, foi uma baita de uma contribuição para mim nessa minha vida hoje de Instagram e de tudo mais. Nós ficamos de fato muito amigos, mas assim, o que eu fiz com ele sem saber foi o que eu vou ensinar para vocês, que foi já algumas ferramentas da física quântica, onde eu criei que eu seria aluna dele, que eu seria pupila dele e que, de fato, nós seríamos próximos como a gente foi durante muito tempo. E eu sou muito grata pelo que ele fez por mim e sou muito grata por ter tido ele nesse período da minha vida que me mostrou que tudo é possível com o corpo. Quem poderia imaginar que eu chegaria naquele corpo? E eu vou até deixar uma foto para vocês aqui do corpo que eu cheguei com este coach. E ele me trouxe esse corpo. Às custas do que eu tive que fazer,
Não interessa, mas eu criei o corpo que eu sempre sonhei. Agora, por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque mesmo com este corpo, que para as pessoas era um corpo lindíssimo, que era um corpo super fitness, que era um corpo incrível de uma pessoa que pesou 90 quilos, chegar nesse corpo, como que era possível, tanta definição. A minha cabeça já era quântica, porque eu conseguia criar essa realidade. Só que eu não conseguia entender, eu ainda não aplicava as ferramentas que hoje eu conheço e que a gente vai conhecer aqui ao longo de todos os vídeos, por isso que eu falo, você não perde nenhum. Eu te garanto que você vai chegar aqui completamente diferente, que você vai chegar no final completamente diferente, que você vai chegar no final dessa série e você vai entender que você pode fazer o que você quiser com o teu corpo. E isso não precisa ser através da dor, e isso pode ser muito rápido. Então eu vou te dar ferramentas para você alcançar os teus objetivos com o teu corpo, mas de uma maneira muito leve, de uma maneira divertida, de uma maneira feliz. Então, através da minha história, eu fui encontrando o que funcionava e o que não funcionava para mim. E hoje eu cheguei num ponto de equilíbrio, que é esse ponto que eu quero propor para vocês. E através, o que eu quero propor para vocês é a consciência com o corpo, para que vocês possam criar um corpo generativo, aquele corpo que vai gerar a vida que de fato faz sentido para você. Porque não adianta nada você ter um corpo muito bonito, não adianta nada você ter um corpo igual o da revista, só que aquele corpo não funciona para gerar a tua vida com facilidade, alegria e glória. É como diz o Access. Então, gente, eu fiquei, se não me engano, 2 anos com esse coach e eu comecei a entrar num lugar de muito sofrimento, porque eu não reconhecia que o meu corpo de fato já estava no lugar que eu sempre sonhei e eu não enxergava. Então eu passei por episódios de distorção de imagem, vigorexia, né? Fui diagnosticada assim nas costas por muita gente, viciada em academia, com distúrbios, porque eu fazia 2 vezes, às vezes 3 vezes por dia exercício físico, porque de fato ele propunha em alguns lugares, porque ele trabalhava com atletas, e então eu tinha uma vida de atleta sem ser atleta. Então a minha vida começou a desmoronar e a minha vida começou a girar em torno apenas deste corpo e da busca deste corpo, e eu comecei a adoecer. Então, o meu relacionamento já não estava em primeiro lugar, até porque eu não tinha nem força, né, vocês imaginam, eu comia pouquíssimas calorias por dia, era whey protein, frango, salada, uma barrinha de proteína, que era o máximo que a gente conseguia comer, às vezes uma pipoquinha, que era assim um êxtase, né? Então eu comia pouquíssimo e fazia muitos exercícios, então 1 hora de cardio de manhã, 1 hora de cardio de noite, mais a minha musculação. Então teve etapas na minha vida, dessa minha vida aí, fitness, em que assim, eu chegava à noite, eu tava destruída, e eu não queria saber de mais nada, mas eu não, eu passei meses sem nenhum dia sequer de descanso. Aí vocês vão falar assim, nossa, que absurdo, então o problema era desse coach, porque como... Não, isso foi uma escolha minha. Foi uma escolha inconsciente minha, porque nós somos adultos e nós somos 100% responsáveis por todas as nossas escolhas. Se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, nesses anos atrás, eu poderia ter feito uma escolha diferente. E essa escolha foi minha, não foi dele. Por quê? Porque eu de fato não me enxergava, eu de fato queria uma perfeição, eu de fato não enxergava que eu já estava na perfeição que eu sempre sonhei. Mas então deveria ter sido ele. Não deveria ter sido ninguém. Não existe acusação. Eu não vou acusar o meu médico que eu contei no vídeo passado de vocês, que me dava remédio, porque foi uma escolha minha, eu era uma adulta. A gente pode até falar quando a pessoa é uma criança e não tem muita escolha, pelo menos, né? Ela é obrigado a seguir o que os pais falam e tal. Não, mas não, eu era uma adulta, eu sabia o que eu estava fazendo, eu tinha a minha escolha, enfim, e eu escolhi isso. Então, essa foi a minha escolha. E aí, o meu corpo começou a gritar mais, e o meu corpo começou a ficar mais doente. Eu já não menstruava mais, a minha digestão era muito ruim, eu vivia com a barriga inchada, cheia de gases, eu vivia inchada.
comendo pouquíssimo, eu tava sempre muito inchada, muito edemaciada. Por quê? Porque o corpo já tava gritando, o corpo não aguentava mais aquele grau de exercício físico e de... porque não era um mês, não era uma preparação física, foram 2 anos assim. Até que eu cheguei no meu ponto de ruptura. Por quê? Porque eu me dei conta que não existia mais o lugar onde eu queria chegar, porque eu não estava mais enxergando esse lugar. Então, assim, eu cheguei naquele corpo fantástico, depois do 4º mês já de consultoria com esse coach, eu cheguei num corpo lindo, maravilhoso, fantástico. Sei lá, acho que foi o meu menor peso da vida, 58 quilos. Eu cheguei a uma fase em que eu tinha 9 quilos de gordura do meu corpo, era muito baixo. Mas eu não estava feliz. Se você vê o meu rosto nas fotos, ele estava assim, sempre muito cansado, não tinha brilho. Por quê? Porque eu estava muito fora de mim. E mesmo assim eu me olhava no espelho e sempre falava, nossa, eu ainda tô inchada, nossa, eu tô gorda. E todo mês eu mandava uma mensagem para ele dizendo assim, eu quero secar, eu quero secar, eu quero secar. E ele me dava, ele não tinha mais o que fazer. E ele me dava coisa para secar mais, e aí, enfim, mais cardio, mais exercício, menos comida. Então eu tava chegando num ponto em que assim, não tinha mais vida, eu não tinha vida social, eu não frequentava festa nenhuma, eu nunca queria ir jantar com meu marido, eu não queria nada porque eu tinha que fazer as minhas marmitas, porque eu tinha que viver a minha vida fitness, porque eu tinha que fazer um monte de exercício. E fui ficando cada vez mais conhecida na internet, as pessoas me procuravam e as pessoas me pediam dicas e eu era inspiração para muita gente, ele me postava muito antes e depois e aquela coisa. E aí eu fui entrando num círculo em que as pessoas diziam que eu era muito maravilhosa e pediam dicas e queriam saber como eu tinha saído de 90 quilos e criado aquele corpo fantástico. E eu fui me vendo dentro daquele novelo e falando, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a minha vida agora? Porque eu não tenho mais como sair. Ilusão, fantasia, trauma, drama, falta de consciência, que é isso que a gente vai trabalhar aqui. E em qualquer lugar da tua vida, em qualquer área da tua vida, a única coisa que você precisa para ter a sua cura, para trazer o que você de fato gostaria para a tua vida, é consciência. Porque quando você tem consciência e quando você está conectado ao teu corpo, que é a nossa proposta, você pode criar tudo que você quiser na tua vida. E quando você está bem com o teu corpo, quando você está com consciência, feliz, você pode criar relacionamentos que funcionam para você, o trabalho que funciona para você, o dinheiro vem para você com muita facilidade. Por quê? Porque você está sem barreiras, você está sem julgamento e você está criando uma vida em conexão com o teu maior instrumento dessa matéria, que é esse corpo, que é essa casca. E o teu corpo, você não está dentro do teu corpo. Isso foi algo que eu aprendi também no Access. O teu corpo que está dentro de você, não é você que está dentro do teu corpo. Então, quando você se dá conta de que o teu corpo faz parte de você e que ele está respondendo aos teus comandos e que ele é um instrumento fantástico para trabalhar com você na criação da tua vida, tudo fica muito incrível. E aí foi que, basicamente, em 2018, eu fiz um primeiro curso de barras de Access. Eu já trabalhava muito desde a morte da minha mãe. Eu comecei a entrar num processo de expansão de consciência, né, quando eu me mudei para os Estados Unidos, porque lá eu fiquei fora dessa realidade. Eu parei de assistir Globo, eu parei de assistir televisão, eu parei de assistir novelinha, não tinha mais nada. Então eu comecei a ler livros e escutar palestras, porque eu me sentia muito doente, eu me sentia muito triste. E eu não tinha terapeuta, não estava fazendo nenhum trabalho, então eu comecei a buscar a minha cura. E comecei a ler livros, assistir palestras, buscar as coisas que eu gostava. E eu me lembro que um dos primeiros livros que eu li foi um livro chamado A Magia, que já falava de física quântica, já falava do poder da gratidão, já falava um pouco das ferramentas que a gente vai trabalhar aqui nessa série. E aí, quando eu voltei pro Brasil e já tava nessa vida e tudo mais, e eu voltei a morar aqui, eu já
fazendo um trabalho como professor de física quântica, já estava buscando a expansão de consciência, já estava apaixonada pela física quântica, já estava assim, entendendo que eu estava criando a minha realidade, mas eu ainda não estava conectada com o meu corpo. Eu estava criando realidades de matéria, de trabalhos, de coisas que eu queria mudar na minha vida. Então, assim, mudei minha profissão, larguei odontologia, fiquei famosa na internet, comecei a ganhar um monte de coisa de graça, todo mundo me achava maravilhosa, não sei o quê, eu tava mega feliz, e eu falava, caraca, eu tô criando muita coisa, e eu dizia, universo, eu quero isso, universo, eu quero aquilo, e o universo dava de presente, pá, 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 mas eu ainda não tava dentro do meu corpo, eu ainda não tava conectada com o meu corpo, e eu ainda não entendia por quê. E eu ainda passava daquela vida de, sabe, todos os dias pensando, putz, o que eu vou fazer com o meu corpo? E se alguém falava alguma coisa em relação ao corpo, e eu tava sempre cobrando meu corpo, eu tava sempre julgando meu corpo, eu tava sempre me comparando. E vocês vão entender aqui que a comparação é a maior mediocridade que você pode trazer pro teu corpo. E aí eu conheci o Access. Fui fazer uma primeira classe de barras de Access, adorei, achei um negócio bem esquisito. E eu vou contar para vocês bonitinho no próximo vídeo o que é o Access, quais são as ferramentas, e a gente vai trabalhar dentro dessa série com muitas ferramentas do Access, que são as ferramentas que mudaram a minha vida. O Access é uma ferramenta de expansão de consciência americana, né? Hoje eu sou facilitadora, hoje eu dou curso de barras, hoje eu dou curso de facelift, hoje eu dou curso de processos corporais, que a gente trabalha com o corpo. Tô fazendo um caminho aí para dar os cursos mais avançados ainda, trabalho nos atendimentos com os meus clientes diariamente com o Access, e o Access mudou minha vida, mudou a vida da minha família, mudou meu corpo, mudou tudo. E foi a partir desse primeiro curso de barras de Access que eu fiz, e aí eu comecei a aplicar, e comecei a ficar diferente, comecei a ter mais consciência, e as coisas começaram a ficar mais claras na minha vida, que eu fui fazer um curso mais avançado, que era os fundamentos do Access, onde a gente aprendia as ferramentas, onde a gente aprendia os processos verbais, os PODPOCs, que são processos feitos para destruir e descriar toda a sujeira que existia embaixo do nosso subconsciente. E eu comecei a entender que, de fato, eu não era aquele sistema de crenças, que eu não era aquele sistema de trauma e drama, que existia mais, que existia uma forma que, de fato, eu me curar. E nesse curso de fundamento, eu destruí, descriei a vida que eu tava levando. Eu fui super corajosa e eu disse assim, eu não quero mais isso, acabou. Um lugar em que eu pensei que eu não podia mais sair, onde eu achei que tinha muita gente, muitos seguidores esperando, muitas pessoas contando comigo, o meu coach que de fato era assim, era meio que eu, Deus no céu e eu na terra para ele. E aí eu falei, chega, acabou, eu não quero mais nada disso. E a gente decidiu, eu e a facilitadora no dia daquele curso, que eu ia mudar a minha vida. E eu não olhei para trás. E eu falei, acabou. A partir dali, eu fiz uma mudança em 360 graus na minha história. E eu comecei a, de fato, escolher o que faz sentido para mim hoje. A partir daquela escolha, daquela mudança, o meu corpo começou a entrar no meu verdadeiro processo de cura. E aí vocês vão dizer, e aí, Fafá, como é que você ficou? Você manteve o teu peso? Claro que aquele peso de 59 quilos eu não mantive. Hoje eu peso o peso que o meu corpo gosta de ter, que é aquele peso de 65, 66, que para falar a verdade para vocês, eu nem sei mais quanto eu peso. Porque como eu contei, faz poucos meses que eu consegui largar a balança. E durante esses 3 anos eu venho encontrando o meu verdadeiro corpo. O corpo que o meu corpo deseja ter. O corpo certo para mim. E durante esses 3 anos eu venho ajudando e facilitando e contribuindo com a vida de muitas pessoas para criarem também na vida delas o corpo que funciona para elas, o corpo certo para elas, o corpo multimilionário. E o que é o corpo multimilionário? O que é o multimilionário? O multimilionário é aquele corpo que está empoderado,
que tá feliz, que pode tudo, que pode se curar, que pode criar uma vida completa além dessa realidade, que pode criar uma vida mágica, que pode, através do corpo, criar um relacionamento incrível, uma vida incrível, uma família incrível, um trabalho incrível, criar muito dinheiro também, porque o nosso corpo é o instrumento de criação da nossa vida. Então a gente vai trabalhar aqui, nessa série, com o teu corpo, para que você consiga criar o corpo multimilionário. O corpo que vai ser o imã para atrair tudo o que você deseja do universo com facilidade. O corpo verdadeiro, o corpo que funciona para você, o corpo sem julgamento, sem maltrato, o corpo saudável de verdade. E não saudável para o que os outros acham que é. E todo podre, e todo doente, todo depressivo, e todo cheio de traumas, julgamentos. Você vai criar o corpo multimilionário. O corpo onde você é de fato feliz. O corpo onde você pode olhar para o espelho e ver o teu ser. O ser que faz o teu olho brilhar. O ser que não tá ligando para o que os outros vão achar de você. Mas o ser que está escolhendo todos os dias ser muito maior do que ele foi ontem. Então, o corpo multimilionário, ele é um corpo que ele não chega e para. Ele está sempre em constante crescimento. Ele está sempre em constante abundância. Ele está sempre em constante prosperidade. E é a prosperidade que você vai ser, que você vai criar, vai ser a energia da prosperidade que vai prosperar tudo o que você tem à tua volta, inclusive as pessoas que convivem com você. Então bora que no próximo a gente vai começar a trabalhar. E eu já digo pra você, traga caderninho, porque vai ter muita ferramenta. E tudo isso gratuito, tá? Você vai aprender aqui o passo a passo para criar um corpo que vai ser um imã de presentes. Um corpo onde você vai criar a vida que você sempre sonhou. Confie em mim. E se você confia em mim, se você está sentindo energeticamente que eu estou aqui, na minha verdade, te propondo isso, não perde o próximo vídeo. Beijo para vocês! E agora a gente vai começar a brincar a sério com as ferramentas verdadeiras. Até o próximo.